Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é o primeiro dia da jornada do Pão Low Carb. Essa jornada vai durar 3 dias, em que a gente vai falar sobre os ingredientes, os processos e tudo que a gente precisa para fazer um excelente pão low carb. No final também a gente vai comparar algumas receitas com algumas modificações que a gente vai fazer e eu vou fazer uma receitinha maravilhosa que vocês vão adorar, com certeza, com o fermento biológico, mas vou ensinar vocês também a fazer com levain. Se quiserem, inclusive, fazer com fermento químico, vocês vão poder fazer, mas durante a jornada a gente vai falar sobre todos os tipos de fermentação e vocês vão escolher qual tipo de fermentação mais se adapta para o dia a dia de vocês. Ontem a gente já teve uma aula que foi uma prévia da jornada do Pão Low Carb, para a gente conversar um pouco sobre as doenças, sobre os motivos, né, para a gente querer fazer um pão low carb, para a gente querer fazer uma dieta low carb, seja para emagrecer, seja para ter uma saúde, mas por que a gente quer fazer essa dieta por mais tempo e como que o pão low carb, um pão saboroso, um pão que remete realmente àquela lembrança de pão que a gente tem, né, que a gente tá acostumado já a comer, o pão de trigo, como que esse pão pode te ajudar a manter a sua dieta, né? A manter por mais tempo, por longos períodos e não precisar sair da dieta. E a importância também, né, do pão, que é esse alimento ancestral que a gente come diariamente. Então, a partir de hoje, a gente vai entrar direto no assunto de pães, nos ingredientes e nos processos. A gente vai começar falando das farinhas. Eu tenho aqui as farinhas que eu uso, que eu coloco nas minhas receitas que estão no Instagram, que estão no YouTube, as minhas receitas que vão para os cursos. E a gente também vai falar das farinhas que eu não utilizo muito e por que eu não utilizo. Então vamos lá. As farinhas que eu mais utilizo são farinha de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco e recentemente eu comecei a utilizar a fibra de bambu também como uma farinha, mas como acessório. Eu estou ainda descobrindo. Eu já vi o resultado dela com algumas outras farinhas, mas eu acho que ainda tem muita coisa para explorar para utilizar essa farinha. Ela também não é tão fácil de achar quanto as outras. Então, quando eu utilizo a fibra de bambu em alguma receita do curso, eu também tenho a opção de não utilizar essa farinha, porque eu sei que nem todo mundo vai ter acesso, que muita gente quer comprar uma farinha mais fácil, né? Quer comprar a farinha que vende ali no granel perto de casa. A fibra de bambu na internet já é muito tranquilo de achar, mas no granel, nas lojas de produtos naturais das cidades assim, não é tão fácil. Então, por isso que é uma farinha ainda menos explorada do que as outras. Por que eu gosto de usar essas farinhas aqui? Pela quantidade de carboidrato, que é pequena, pela facilidade de encontrar. Então, dessas aqui, só a fibra de bambu que é mais difícil. Em alguns casos, precisaria comprar na internet. As outras farinhas é muito fácil de você achar em qualquer loja de produtos naturais, muitas vezes em lojas até no supermercado você encontra. E aí tem a questão do preço, da acessibilidade. Quando a gente fala de farinhas de oleaginosas, a gente tem a farinha de amêndoa, que é a farinha mais neutra de todas, é a que não deixa tanto o sabor da farinha. Dependendo da receita, dependendo de como você fizer um pão ou um doce com a farinha de amêndoa, ela fica suave e você não sabe nem exatamente qual foi a farinha utilizada. E ela tem um precinho um pouco mais elevado. Mas dentre as farinhas de oleaginosas, o preço da farinha de amêndoa é muito parecido com o preço das outras farinhas de oleaginosa. Então, nesse caso, eu prefiro utilizar a farinha de amêndoa. Quando a gente fala, por exemplo, de outra oleaginosa que é muito comum e que é muito saborosa, inclusive, é a castanha de caju. A castanha de caju pode ter até um preço um pouco melhor do que a farinha de amêndoa, mas ela tem uma quantidade de carboidrato a mais. Então, eu prefiro não utilizar nas minhas receitas. A farinha de castanha do Pará, ela é mais ou menos o mesmo preço que a farinha de amêndoa, mas ela tem um sabor um pouco mais característico. Então, também, nesse caso, dentre as farinhas de oleaginosas, que tem suas peculiaridades, a farinha de amêndoa, para mim, é a que se encaixa para fazer os pães low carb. Então, é por isso que nas minhas receitas vocês vão ver farinhas de amêndoa
e não vão ver farinhas de outras oleaginosas. Ah, Vana, mas eu gostaria de utilizar outra oleaginosa. Praticamente qualquer oleaginosa que você for utilizar, você vai conseguir substituir a mesma quantidade de farinha de amêndoa, você vai utilizar a outra oleaginosa e não vai ter grandes mudanças na textura. No resultado final, o que você vai ter de diferença é no preço, de acordo com o preço da sua farinha, e no sabor, de acordo com o sabor mais característico ou menos da sua farinha. A opção que tem um valor um pouco mais barato, um pouco mais acessível, é a farinha de amendoim. A farinha de amendoim a gente também consegue utilizar em situações muito parecidas com a farinha de amêndoa. Apesar de não ser exatamente uma oleaginosa, ela é muito parecida com a oleaginosa, mas ela é uma leguminosa, ela tem uma quantidade pequena de carboidrato, ela tem um sabor mais característico, mas é um sabor característico que muita gente gosta. Eu gosto muito e eu tenho uma tendência a gostar, inclusive, mais dos pães de farinha de amendoim do que os pães de farinha de amêndoa, porque eu gosto do amendoim, eu gosto da presença. Então, se a gente fosse comparar assim com um pão tradicional, seria um pão de amendoim. Então, se você fizesse um pão com farinha de trigo e colocasse o amendoim com a intenção de ter o sabor de amendoim, então falasse, olha, isso aqui é um pão de amendoim. Os pães com farinha de amendoim ficam com essa característica de ser um pão que tem esse sabor marcante do amendoim, que para quem gosta é maravilhoso. Eu gosto muito, a gente consegue encontrar esse amendoim de diversas formas. Alguns deles têm a granulometria um pouco mais fina, então a gente tem às vezes alguma farinha mais fininha e as farinhas são mais grossas. Se você fizer a farinha em casa, se você pega o amendoim cru, faz o leite, sobra aquele resíduo branquinho, clarinho, e você utiliza essa farinha, você vai utilizar inclusive em quantidades um pouco diferentes do que a gente utiliza aqui. E ela vai ter um sabor menos característico. Por quê? Uma das coisas que traz esse sabor bem característico e bem marcante do amendoim é a torra, que a gente compra. A maioria das farinhas é uma farinha torradinha, você vê que é uma farinha mais escura. Não é uma farinha clarinha, apesar do amendoim ser clarinho. Então, se você faz a sua própria farinha de amendoim, ela vai ficar com um sabor bem mais suave. Talvez você nem consiga identificar tanto que é um pão de amendoim ali. Ele vai ter umidade diferente, porque em geral quando você faz o leite, sobra um pouco de umidade ali naquela farinha, você não tira completamente, só se você colocar no forno e tal, mas ela vai ser uma farinha um pouco diferente, mas dá para utilizar também. A diferença maior da farinha de amendoim para a farinha de amêndoa, quando a gente vai substituir em uma receita, é que a farinha de amendoim ela é mais grossinha e ela tem uma absorção diferente de água, absorção diferente de líquido. Então, muitas vezes eu utilizo um mixer para bater essa farinha já junto com todos os ingredientes do pão. Eu utilizo um mixer, você pode utilizar um processador, um liquidificador, você pode fazer isso com a farinha antes, mas eu prefiro fazer com a massa de pão completa já, a massa já toda misturada. E também pode haver alguma alteração porque a gente encontra esse amendoim de formas diferentes. Então, você encontra, por exemplo, numa loja, num granel, você encontra a farinha de amendoim e você encontra amendoim torrado e moído no supermercado. No mesmo lugar onde vende o amendoim, vende feijão, vende arroz. Em vários supermercados vende um saquinho que vem o amendoim torrado e moído. Esse do supermercado não é o meu favorito porque eu acho que ele é um pouquinho mais torrado. Em lojas de confeitaria a gente encontra bastante também o amendoim. Eu não tenho certeza se no rótulo vem escrito farinha de amendoim ou também tem escrito amendoim torrado e moído. Mas esse é o que eu mais utilizo, é o meu preferido. Não é uma farinha extremamente torrada, vem numa granulometria sempre muito parecida. Para quem vende pães low carb, é interessante você ter uma padronização e nessa questão tem a padronização, porque é um produto industrializado ali, né, que já é utilizado por muito tempo na confeitaria, que as pessoas utilizam para colocar em receitas tradicionais mesmo, né? Então o pessoal que faz brigadeiro de paçoca, faz bolo de amendoim, tudo que usa o amendoim, aquele amendoim torrado e moído, tem que ter muito cuidado, porque nas lojas de confeitaria vende
exatamente do mesmo jeito, assim, a mesma marca que vende esse amendoim torrado e moído, essa farinha de amendoim sem açúcar, vende o com açúcar e os dois são muito parecidos, então tem que tomar cuidado para comprar o sem açúcar. Então, as receitas que a gente faz com farinha de amêndoa e com farinha de amendoim, elas são muito parecidas, inclusive as receitas do curso têm algumas pequenas alterações ali. Claro que tem receitas diferentes, inclusive no curso tem receitas que eu misturo mais de uma farinha, e aí eu vou falar um pouquinho sobre as gomas também, mas dá para você utilizar em várias receitas que você tenha, que você encontra na internet. A maioria das farinhas, né, a maioria da panificação que a gente encontra na internet low carb, faz quase tudo com farinha de amêndoa. Se você desejar fazer com farinha de amendoim, pode fazer, você substitui, você faz esse processo de bater de alguma maneira, ou com mix ou com liquidificador, você bate de alguma maneira a massa do pão ou mesmo a farinha e você ajusta a hidratação. Então você olha no vídeo da receita, ou mesmo se você já fez a receita com farinha de amêndoa antes, e você ajusta um pouquinho ali a hidratação, que pode sim ser necessário. Agora, quando a gente fala da farinha de coco e da fibra de bambu, já é um universo completamente diferente. Não é uma mesma receita que eu faço com farinha de amêndoa que eu vou falar para você, olha, essa farinha de amêndoa, por exemplo, a receita tem 100 gramas de farinha de amêndoa, você vai usar 80 gramas de farinha de coco. Eu jamais vou falar isso. As receitas que eu faço com farinha de coco são outras receitas, são outras formulações que eu preciso pegar do zero e fazer diferente. Por quê? A farinha de coco, a gente vai ver, eu vou colocar água em cada uma das farinhas, em cada um desses ingredientes secos aqui, para vocês terem uma noção da absorção de cada uma. E vocês vão ver como é diferente. A farinha de coco, ela absorve muito mais água. E ela tem uma textura mais seca. Porque a farinha de coco, em geral, ela é feita depois do processo. Eles pegam o coco, eles tiram a gordura do coco e aí eles usam essa fibra para fazer a farinha de coco. Então, é uma farinha mais fibrosa mesmo. Ela é muito boa, inclusive, por ser rica em fibra. Muito boa, que eu digo, para a saúde, por ser rica em fibra. Mas a gente precisa usar de uma maneira diferente. Eu gosto muito de associar ela com a farinha de linhaça, porque eu acho que traz uma umidade e fica mais gostosa ainda a receita. Eu já fiz receita só com ela também, né, como farinha. Eu uso as gomas, claro que a gente vai conversar, mas só ela como farinha eu gostei, mas eu prefiro com esse acréscimo por ser uma farinha seca e a gente vai ver quando colocar água aqui que ela absorve muita água. A fibra de bambu, gente, ela ainda é só fibra. A fibra de bambu realmente é só a fibra de bambu pura. Então, diferente da farinha de coco, que tem outros macronutrientes, a fibra de bambu, que é só fibra, se a gente não tiver muito cuidado quando a gente for fazer uma receita, ela vai ficar muito seca na boca. E de ser seca, desagradável. Ela é uma farinha muito boa para secar, inclusive, algumas preparações que a gente tem esse desejo. Então, se você quer algo mais crocante, se você quer algo que puxe um pouco essa umidade, essa gordura que é uma farinha de oleaginosa, que uma farinha de amendoim tem, ela é muito boa para isso. Mas se a gente for utilizar ela sozinha, a gente tem que ter um extremo cuidado. Inclusive, pode ser que você veja na internet um pão ou uma receita com a com a fibra de bambu. E acho que a receita tá maravilhosa, porque as receitas com a fibra de bambu, elas ficam com uma aparência mais bonita, elas têm uma aparência, em alguns casos, até mais de pãozinho de trigo, assim, sabe? Até mais fácil do que uma farinha de oleaginosa. Eu já fiz uma vez um pão que eu acho que eu coloquei 3 ingredientes, era ovo, fibra de bambu e fermento, sal, só. Só isso, não coloquei nenhum tipo de gordura, não coloquei com nenhuma outra farinha. E o pão ficou lindo, era um pãozinho de micro-ondas, era só um testinho que eu fiz para o meu primeiro contato com essa farinha. Quando eu fiz isso, eu falei, nossa, o pão ficou lindo, adorei essa farinha, vou usar para tudo. Quando eu coloquei na boca, eu falei, não é bem assim. Por quê? Ela traz essa imagem
ela tem essa vantagem, inclusive, porque a gente come com os olhos também, né? Então a gente tem isso da memória, a gente olhar para um pão e a gente querer que tenha uma aparência do que é um pão com trigo. Então eu achei muito bonito, mas na boca já não ficou tão bom. Eu já fiz, por exemplo, para corrigir isso, coloquei azeite no pão, uma quantidade um pouco grande, para associar essa fibra com uma gordura. E aí ficou muito saboroso, ficou muito bom, ficou muito agradável. Mas é uma farinha que realmente a gente tem que associar mais com outra coisa, por ser, apesar de eu estar falando que é farinha, é uma fibra mesmo. O nome é fibra de bambu, nem é farinha de fibra de bambu ou farinha de bambu. É a fibra do bambu. Então, ela, apesar de ter essa característica de ser seca, assim como a farinha de coco, apesar de ser seca, ela tem a parte de fibra, ela tem uma quantidade ali bem pequena de carboidrato, ela tem uma quantidade de gordura, ela tem outras coisas além da fibra, que é diferente da fibra de bambu. Então são essas farinhas que eu associo e que eu faço as minhas receitas, e cada uma das receitas e cada uma das farinhas tem que pensar em adaptações que precisam ser feitas. Só a farinha de oleaginosa e a farinha de amendoim que a gente pode praticamente colocar no mesmo balaio aí, fazer muitas receitas iguais, né? Só trocando uma farinha pela outra. No máximo que a gente vai precisar é olhar a hidratação. Aí, o que acontece? Essas farinhas, o que elas não têm em relação ao pão tradicional? Elas não têm glúten. Eu não sei se vocês sabem, isso é uma curiosidade, nos Estados Unidos, em outros países, é comum as pessoas fazerem pão low carb com glúten. Elas não fazem pão low carb com trigo, mas fazem pão low carb com glúten. Aqui no Brasil eu nunca vi para vender e também não foi do meu interesse, mas lá nos Estados Unidos eles vendem glúten. Então, para quem fala inglês, para quem faz pesquisas em inglês, você pode pesquisar, por exemplo, um pão cetogênico e você achar uma receita que você olha visualmente e vê aqueles alvéolos e vê aquelas... Para quem é padeiro, para quem faz muito pão, a gente sabe diferenciar o que é um pão com trigo e o que é um pão sem trigo, tá? Então a gente olha aqueles alvéolos e fala, gente, isso aqui tem trigo. Para vocês terem uma noção, a maioria das vezes que eu vejo uma receita dos Estados Unidos, quando eu pesquiso informações em inglês, quando eu vejo essas receitas que estão com muita cara de que tem trigo, de que não é um pão low carb, quando eu entro lá para ver, não tem trigo, mas tem o glúten, que é... Porque glúten é proteína, né? A questão do glúten, que a gente prefere aqui no Brasil, a gente em geral não faz pães low carb com glúten, porque as pessoas que têm interesse por dieta low carb, na sua maioria, não estão querendo só cortar o carboidrato, elas estão pensando num contexto geral de saúde, elas estão pensando na questão inflamatória do glúten. Então, acaba que a gente não faz aqui. Mas a gente precisa encontrar alguma coisa que substitua o glúten. Por quê? Essas farinhas aqui, elas não criam liga. Por exemplo, um pão tradicional feito com farinha de trigo, você consegue fazer somente com farinha e água. Você pega a farinha, mistura com água, vai fazendo a massa, coloca no forno, tá feito. Ah, e é o melhor pão do mundo? Não, mas é um pão. Aquilo ali vira um pão, cresce, você põe fermento, claro, ou levain, que às vezes é só feito com farinha e água também. Mas você consegue fazer um pão daquilo, de água e farinha, porque ele liga, ele cresce, ele tem os alvéolos formados, ele consegue prender o ar lá dentro. As nossas farinhas não conseguem. As nossas farinhas não criam liga, elas se juntam ali como uma farinha molhada, mas elas não chegam a aglutinar, a se juntar. E é por isso que a gente utiliza algum agente para emulsionar, para aglutinar, para juntar essa farinha, para criar essa liga. E quais são esses agentes? A gente tem a farinha de linhaça, em primeiro lugar, que também poderia ser utilizada como farinha principal para fazer um pão low carb. Eu não uso de jeito nenhum, porque eu acho que a farinha de linhaça pura, ou como
a maior integrante do nosso pão, o maior integrante da nossa receita, eu acho que o sabor dela é muito forte. Então, eu não faço esse tipo de receita, eu não faço receita só com a farinha de linhaça, apesar de saber que sim, era uma farinha que poderia ser utilizada como uma farinha low carb, eu prefiro não utilizar. Então, como que eu utilizo a linhaça, a farinha de linhaça? Eu utilizo ela como uma farinha acessório, então, às vezes vai ser em uma quantidade um pouco maior do que a quantidade de goma xantana, do que a quantidade de psyllium. Principalmente com a farinha de coco, eu gosto muito de associar, eu acho que ela traz uma umidade, eu acho que ela traz uma leveza que a farinha de coco precisa. Mas com as outras farinhas eu também gosto de utilizar por conta da umidade que ela traz. E é umidade diferente do que o psyllium, é umidade diferente do que a goma xantana, porque cada um tem sua característica. Então, tem algumas receitas que eu acabo gostando mais quando a gente coloca um pouquinho de farinha de linhaça também, a quantidade não é grande, mas mesmo assim eu acho que dá um resultado melhor. A gente tem o psyllium. O psyllium, quando a gente coloca os dois juntos, né, a farinha de linhaça e o psyllium, inclusive um e o outro podem ser substituídos para quem não pode consumir algum deles, a quantidade vai ser diferente, mas pode ser substituída. Eles dois são parecidos, mas não são iguais. O psyllium é mais forte, ele absorve mais água, ele cria uma cadeia maior. Eu sinto que ele consegue reter um pouco mais de ar dentro da massa do que a linhaça, mas ele dá uma liga muito parecida, a aparência da liga que ele dá é muito parecida com a da linhaça. E por que eu tô falando dessa aparência da liga? Pode ser diferente, porque o terceiro agente para aglutinar esses ingredientes e para substituir o glúten é a goma xantana. Porque a goma xantana é a que consegue reter mais ar dentro do pão. Então, dois pães com a mesma textura. Vamos dizer que um deles eu coloquei só a goma xantana e o outro eu coloquei o psyllium. Coloquei na proporção certa para os dois ficarem mais ou menos na mesma textura visualmente ali, na hora que eu mexo. Eles, então, juntaram a massa e formaram essa liga do mesmo jeito. Na hora que eu coloco no forno, a goma xantana consegue segurar mais o ar, ela consegue que o pão cresça segurando essas partículas de ar, essas bolinhas de ar dentro do pão, mais do que o psyllium e mais do que a linhaça. Então, por que a gente não usa só essa goma xantana, já que ela consegue tanto fazer essa liga da massa, quanto segurar o ar na massa quando a gente coloca no forno ou quando a gente deixa fermentando de uma maneira geral? Por causa da textura. Ela tem uma textura meio gelatinosa. Então, pensa quando você faz uma gelatina. Imagina quando ela ainda está endurecendo, ela não está completamente dura, né? Não virou aquele bloco da gelatina. Ela tem aquela textura gelatinosa. E textura gelatinosa não é o que a gente mais espera para um pão. Então, é por isso que eu gosto de associar a goma xantana com o psyllium, a goma xantana com a linhaça, ou os três, que às vezes é o resultado que eu acho mais interessante. Por quê? Não fica excesso de nenhum deles. O excesso de psyllium também dá uma liga e uns cordões que quando a gente corta o pão faz um fio assim, ó. Eu também não gosto disso. Então, muitas vezes quando a gente associa esses três, a gente tem o melhor de todos eles. Primeiro, em termos funcionais, porque o psyllium é muito bom para a saúde, o psyllium é uma fibra ótima para o nosso intestino. A farinha de linhaça também tem várias propriedades, tem vitaminas. A goma xantana não faz muita diferença, mas ela também ajuda ali no intestino e ela tem a característica de prender esse ar na massa que os outros ingredientes não têm, então ela também é muito interessante. Então, a associação desses ingredientes é a chave para a gente fazer um pão muito bom. Sobre a substituição desses ingredientes, como eu falei, a linhaça e o psyllium a gente pode substituir, mas você tem que colocar uma quantidade maior de linhaça
para poder substituir o psyllium, porque ela absorve menos água, ela cria menos mucilagem, ela cria menos liga do que o psyllium. Quando a gente colocar água aqui, você vai ver. E a goma xantana pode ser substituída por CMC, mas não é tão interessante. O CMC não é tão bom para a saúde. E por alguma outra goma você pode substituir, mas é comum que você precise mudar um pouquinho a quantidade. Você vai ter que testar para ver. Eu aqui na minha cozinha, o que eu uso mesmo, o que eu já testei, foi com o CMC, por ser um ingrediente de muito fácil acesso. O CMC você encontra em qualquer loja de confeitaria, porque as confeiteiras também utilizam o CMC em algumas coisas, com pasta americana e tal, então é fácil, você encontra uns potinhos assim de CMC. Então, por conta disso, por conta dessa facilidade de acesso, eu já testei com o CMC, a goma xantana, consegui utilizar com a mesma quantidade. Agora a gente vai misturar água em cada uma dessas farinhas, para você conseguir enxergar a absorção das farinhas e conseguir enxergar um pouco disso que eu conversei aqui, um pouco da absorção, da textura de cada uma e de como fica. Interessante também é que essas farinhas aqui, essa misturinha que a gente vai fazer com as farinhas, você também poderia utilizar para fazer um levain. O levain, gente, que a gente também ainda vai conversar, porque é um dos ingredientes do pão, aqui a gente ainda está falando só dos ingredientes secos. O levain é feito simplesmente de farinha e água e eu vou deixar numa textura aqui, essas farinhas misturadas, que seria a mesma textura que eu utilizaria para fazer um levain, tá bom? Então vou mostrar aqui. Vamos começar com a farinha de amêndoa, olha como que ela é bem fininha. A maioria das farinhas de amêndoa que a gente encontra no mercado, no granel, elas são todas assim, se elas forem a farinha de amêndoa sem casca, né? Que é a farinha de amêndoa, essa farinha clarinha. Aqui tem 10 gramas, eu pesei, vou colocar 10 gramas de água. Vou misturar aqui, ó. E ela vira tipo uma papinha. Essa consistência aqui é uma consistência ótima pra gente fazer um levain, que é a consistência que quando a gente colocar numa receita, não vai nem absorver muita água da receita, nem colocar muita água na receita, né? Então é essa textura de papinha assim que a gente faz o levain. Aqui a gente está usando para fazer uma comparação entre as farinhas, mas você também poderia começar aqui hoje com essa misturinha. Um levain eu sempre gosto de começar o levain com pequenas quantidades, para que não tenha nenhum desperdício, não tenha um excesso de levain quando ele ficar pronto. E tem vídeo aqui explicando como é que você faz o seu levain sem glúten aqui no canal. No Instagram também tem. Então, é assim que se inicia. Agora vamos falar da farinha de amendoim. Essa farinha aqui foi comprada em um granel. E você vê que ela não é fininha, irregular, igual a farinha de amêndoa. Ela tem uns grânulos um pouco maiores, então ela tem uma absorção um pouco diferente. E se a gente não bater essa farinha aqui, se a gente fizer o pão com ela desse jeito, a gente vai enxergar essas, vamos dizer, essas pedrinhas maiores no nosso pão quando o pão estiver pronto. E é por isso que eu gosto tanto de bater, para uniformizar melhor a massa. Vamos colocar agora 10 gramas de água. Você vê que ela não fica tão pastosa quanto a farinha de amêndoa? Isso acontece por ela estar nessa granulometria maior. Como ela está mais grossa, ela não consegue absorver tanto líquido quanto a farinha de amêndoa. Isso muda quando a gente bate a farinha, isso tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se você fizer uma mesma receita lá do curso, se você fizer ela sem bater, ela vai parecer uma textura final. Se você fizer batendo, ela vai ter uma textura final diferente, com os mesmos ingredientes, por conta dessa absorção, que vai ser bem menor se não tiver bem picadinho, né? Se não tiver batido
essa farinha. Mas mesmo assim, por conta de padronização e por conta da farinha de amendoim ter essa característica dela, e que depois eu bateria numa receita, né? Em geral, se eu for usar um levain de amendoim, eu vou usar num pão de amendoim. Eu também usaria com essa textura, porque eu saberia que na hora que eu bater essa farinha, ela vai absorver esse líquido extra que ficou aqui, tá vendo? Agora, a farinha de coco, ela é linda, é maravilhosa, a farinha de coco branca. Essa aqui eu compro na internet, no quilo, assim, já 1 quilo da farinha. Mas vende até em supermercado. Eu sempre uso a branca, eu não uso a escura, né, que tem a casca, porque ela é mais fibrosa ainda, vai absorver líquido diferente, não vai deixar o pão tão bonito. Então eu prefiro sempre usar essa clarinha. E ela tem um cheiro maravilhoso. Agora a gente vai colocar 10 gramas de água para você ver a diferença. Ó, coloquei e nem mexi. Nem se mistura toda, ó. Nem vira uma papinha, nada. Parece só uma farinha com uns floquinhos molhados, porque ela absorve muito mais água. Então, por exemplo, isso aqui não consigo fazer um levain desse jeito. Eu não vou conseguir observar a fermentação da minha farinha de coco desse jeito aqui. Mesmo que a fermentação aconteça porque tem farinha em água, porque os micro-organismos vão encontrar um jeito de se desenvolver aqui, a gente não vai enxergar. Então não tem como fazer nem um levain desse jeito. Mas vamos ver aqui a diferença de absorção. Ó, botei 10... mais 10. Ó, já começou a aglutinar um pouco mais, mas ainda não virou uma massinha, né? Vou botar mais 10. Agora já virou quase que uma papinha. Você poderia colocar aqui mais 10 ou mais 5 também, para fazer um levain, ou mesmo para você ter noção de quanto que absorve. Aqui já foram 30 gramas de água, para ficar com uma textura um pouquinho mais seca do que aquela da farinha de amêndoa. Então, 3 vezes mais absorção de água, pelo menos, mas é entre 3 e 4. Esse teste você também pode fazer com a farinha de coco quando você for trocar de um fornecedor para o outro, de uma marca para outra, porque ela altera muito. Então, desse fornecedor aqui, eu botei 30 gramas. Para fazer isso aqui, eu não faria um levain assim, eu botaria um pouco mais, porque senão você não consegue observar o crescimento. Com o tempo vai absorvendo mais, viu? Por isso que às vezes a gente fala, ah, tá bom, deixa eu esperar mais um pouquinho. Não, tem que botar mais. Deixa eu botar mais 10 gramas. Então aqui, vou colocar mais 10 logo. E aí a gente vai ver a textura. É essa textura mais molinha assim que eu acho mais interessante para um levain, que não vai alterar a umidade da receita. E eu não começaria um levain de coco com 10 gramas. Eu fiz aqui com 10 gramas para utilizar a mesma quantidade que eu utilizei das outras farinhas. Mas eu começaria um levain de farinha de coco, talvez até com 5 gramas. Porque ele vai dando um volume muito maior, porque tem muita água, né? E na hora que a gente for utilizar no pão, a gente vai utilizar a mesma quantidade de levain. A gente não vai utilizar menos, só porque no levain tem menos farinha, não. Então, ó, 4 vezes mais a gente pode colocar de água. Agora a fibra de bambu, ela é super, super branquinha, super fininha. Eu adoro essa farinha pra gente salpicar, sabe? Quando a gente quer modelar os pães, quando quer abrir uma pizza. Ela é muito boa pra isso, ela é bem fininha, um pozinho bem fininho. E ela não tem gosto de nada, tá? Ela é mais neutra do que a farinha de amêndoa. Então, é uma farinha bem interessante. Ela eu já vou começar com 20 gramas, tá? Porque senão a gente vai ter que botar várias vezes aqui. Então, aqui já tem 20 gramas. Ó, já absorveu. Fica duro, ó. Não tá igual a farinha de coco, que a gente consegue fazer uma farofinha tanto, sabe? Ela é bem sequinha mesmo.
Vamos colocar mais 10. Então, agora já foi 30. Com a fibra de bambu, eu nunca fiz levain, porque o que acontece? Como ela é fibra pura, eu realmente não sei se o fermento consegue tirar alimento desse carboidrato, né? Então, esse aqui teria que testar o levain, porque eu realmente nunca fiz. Provavelmente dá para fermentar, mas tem que ver qual é o resultado do levain, que é só de fibra, num pão. Ó, agora deu 40 gramas, ele já virou uma papinha ali, mais seca do que o da farinha de coco. Mais seca, mais dura. A farinha de coco, a sensação é que ela é seca de água, mas não é seca de óleo. A fibra de bambu, ela é tão seca de água quanto seca de óleo, que ela não tem nada de gordura, né? É fibra pura. Ó, as medidas que eu fiz, as pesagens que eu fiz são de 10 gramas, então vou botar aqui metade. Então talvez 45 gramas, ó. Aí já ficou numa textura mais parecida com aquela. E que é para você ter noção da absorção das farinhas e que isso sim altera bastante, inclusive quando a gente está fazendo, na concepção da receita, quando eu vou fazer a receita, eu já sei que uma receita com fibra de bambu e uma receita com farinha de coco em uma maior quantidade, elas vão levar muito mais líquido do que uma receita com farinha de amêndoa. Agora vamos para as gomas e elementos de liga. Esse aqui é o psyllium. Só tem 5 gramas. Como eles absorvem bem mais água, eu coloquei em menor quantidade. Aqui eu vou colocar 10 gramas de água. Vou misturar. Ele demora um pouquinho. As gomas demoram um pouco mais tempo para absorver do que as farinhas. Mas, ó, que já absorveu o dobro, né? Mas a minha intenção aqui é mostrar a consistência. Então, eu vou colocar um pouco mais de água para você ver como fica. E não fazer só essa farofinha, assim. Eu quero mostrar a consistência da goma. Botei 10, mas agora eu vou botar mais 20. Ó, aqui tem mais 20 gramas de água. Você vê que na hora que mistura, ela ainda forma uma água separado, tá vendo? Então, eu vou misturando as outras gomas, enquanto a gente espera esse aqui aglutinar. A goma xantana, eu vou colocar logo 30 em cada um. Trinta gramas para 5 gramas de goma xantana. Ela é, inclusive, tá vendo como fica como ela ficou com algumas bolinhas, alguns lugares acumulados? Ela, inclusive, ficou com alguns lugares acumulados, tá vendo? Quando você coloca a goma xantana misturada com as outras farinhas, isso aqui não acontece. Já foi pegando a consistência. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui. Vou dar mais uma misturadinha. Pensando que isso aqui é o tanto que ela absorver aqui, né? A textura que ela fizer, ainda é levando em consideração que ela não conseguiu absorver tudo por conta dessas bolinhas que ficaram. Agora a farinha de linhaça. 30 gramas também. Olha a diferença. Agora já consegue ver que absorve bem menos do que as outras, né? Mesmo que com o tempo muda, logo que mistura a gente já vê que absorve menos. Agora eu vou esperar 15 minutinhos todos e depois eu mostro. Vamos conferir como a linhaça está. Eu esperei até um pouco mais, não esperei só 10 minutos não. Esperei uns 20 minutos. Vocês estão vendo que ela cria
uma liga, tá vendo? Essa mucilagem que ela consegue criar uma liga. Parece uma clara de ovo, sabe? O ovo também ajuda a criar essa liga, mas a linhaça cria ainda mais, e por ser um ingrediente seco, né, que a gente consegue acrescentar junto com as outras farinhas. Agora vamos ver os outros como estão. Lembrando que é 5 gramas da goma, da farinha de linhaça e do psyllium para 30 gramas de água. Olha aqui, a goma xantana. Muito mais consistente, né? E tem essa textura mais gelatinosa. Assim. Aqueles floquinhos que ficaram já diminuíram bastante. E com o tempo, se eu deixasse aqui, era provável que diminuísse ainda mais, mas talvez eu teria que botar um pouco mais de água e tal. E o psyllium, ó. Vocês estão vendo que a liga do psyllium é diferente da liga da goma xantana? Que é uma liga que se quebra mais fácil. Não é tão gelatinosa, mas é uma liga importante também. Eu gosto de ter mais de uma liga no mesmo pão, porque com uma liga só, às vezes o resultado não é tão interessante. Se você tem uma receita que tem psyllium e linhaça, e você quer substituir o psyllium, colocando mais linhaça, né? Ou mesmo que não tenha linhaça, você quer substituir o psyllium, você tem que usar uma quantidade muito maior de linhaça. E aí a gente teria que fazer os testes aqui para saber a quantidade exata. Eu teria que fazer um teste colocando uma quantidade de água e vendo quanto precisaria para ficar exatamente essa textura. Se for o contrário, se eu tenho uma receita que tem linhaça e eu não tenho a farinha de linhaça, eu não quero utilizar, não posso utilizar, quero utilizar só o psyllium, um pouquinho a mais de psyllium já vai dar o resultado que essa quantidade talvez maior de linhaça daria. Então eles são bem diferentes, eles absorvem água de um jeito bem diferente, mas eles têm uma consistência final. Se a gente colocasse uma quantidade bem maior de farinha de linhaça aqui, a gente ia chegar numa consistência mais parecida com o psyllium do que com a goma xantana. Dos ingredientes secos, a única coisa que a gente não falou foi do sal, que a gente utiliza tanto para dar sabor quanto para controlar um pouco a fermentação. Então, uma quantidade maior de sal pode retardar a sua fermentação. Então, se você faz um pão e você achou que ele não ficou salgado o suficiente, você fez uma receita minha, não ficou salgado o suficiente para o seu paladar, e você quer colocar uma quantidade maior, você pode até colocar, mas você tem que saber que isso pode retardar um pouquinho a sua fermentação. E também a gente tem o fermento biológico seco, e que aí a gente vai poder utilizar, por exemplo, um fermento químico, que não é um fermento ideal para fazer pão, é um fermento para fazer bolo, mas que você quer um pão agora, você tem como fazer o pão com fermento químico, você vai ter que mexer a massa e colocar já no forno. O resultado não vai ser igual um pão feito com o fermento biológico ou feito com o levain, mas você vai ter um pão ali na hora. O fermento biológico você pode fazer fermentações mais curtas, fermentações mais longas, e o fermento levain, que é o fermento natural, é o fermento que você pode ter uma possibilidade um pouco maior, mas você precisa entender um pouco mais, você precisa saber fazer o seu levain para poder utilizar. Na aula de amanhã, que a gente vai falar de processos, a gente também vai falar bastante sobre a fermentação e o que vai mudar no nosso pão dependendo do fermento que a gente utiliza. Voltando para os outros ingredientes, então a gente precisa de algo para umedecer a nossa massa, a gente precisa de algo líquido. E aí a gente vai precisar de uma certa quantidade de líquido, né? Às vezes uma quantidade grande, de acordo com cada receita, de acordo com cada farinha que a gente for utilizar. E o que a gente utiliza? A gente pode utilizar água e pode utilizar ovos. Eu faço os pães utilizando em sua maioria ovos. Por quê? O ovo, ele também dá a liga. O ovo você consegue, né, misturar a farinha ali, ele dá uma liga, ele forma uma massa. Então, junto com as gomas,
junto com o psyllium, junto com a farinha de linhaça, ele vai ajudar a dar liga nessa massa. Eu poderia fazer um pão low carb sem ovos, somente com água e com as farinhas? Poderia. E por que eu nunca trouxe para vocês? Eu já fiz pães low carbs veganos. Por que eu nunca trouxe? Porque eu nunca achei o resultado satisfatório de sabor, de textura, por conta de ter que utilizar uma quantidade maior de algum tipo dessas farinhas que aglutinam, que dão liga. Então eu tenho que utilizar uma quantidade maior de farinha de linhaça, ou uma quantidade maior de psyllium, uma quantidade maior de goma xantana. E eu não gosto do resultado final, eu não gosto desses fios que se formam, ou eu não gosto do sabor que fica muito forte, característico da farinha. Se vocês quiserem, se vocês pedirem, deixarem aqui nos comentários, eu inclusive posso trazer uma dessas receitas que eu já fiz de pão vegano low carb. Mas não é uma receita que me agrada. E é por isso que eu não trago para vocês, porque se não agrada o meu paladar, eu acredito que não vai agradar o paladar da maioria das pessoas. Então, eu prefiro sempre fazer, e até porque o público low carb em grande quantidade é um público que já consome ovos também, que consome carne. Então, não tem tanto problema a gente utilizar ovos nos pães low carb. Então, eu utilizo, o ovo é super nutritivo, né? E ele tem essa combinação de claras e gemas, e a gente pode lidar com isso também. Então, você pode separar as claras e as gemas, porque a gema é o componente que tem mais gordura. A clara vai trazer a umidade, vai trazer liga e não vai trazer essa gordura. Como as nossas farinhas de oleaginose já têm uma grande quantidade de gordura, você pode tirar a gordura. Isso pode contribuir para o seu pão em termos nutricionais, se você quiser um pão de mais baixa caloria, com menos gordura. E também vai te dar um resultado diferente no forno, porque vai dar um pão mais seco. Inclusive, para pães que ficaram muito macios, você queria uma casca mais grossa, uma casca mais rústica, mais seca, você queria um resultado de pão mais seco, você tem essa opção de retirar as gemas, né? Usar para outras receitas as gemas e utilizar somente as claras nos pães. Inclusive, eu tenho algumas receitas que eu opto por utilizar só claras para ter o resultado esperado, para ter menos gordura na receita. Outro ingrediente líquido, mas que a gente em geral não utiliza em grande quantidade, são as gorduras. Então, o azeite, o óleo de coco, a manteiga, a gente utiliza primeiro para dar um sabor. Então, se a gente tem a intenção, né, eu quero fazer um pão mais parecido com um brioche, então eu quero um sabor amanteigado, então coloca a manteiga no seu pão. Se você quer um sabor de azeite, se você quer um sabor de óleo de coco, você pode acrescentar a gordura com essa função de acrescentar sabor. A gordura também vai trazer mais maciez para o seu pão. No caso da utilização da farinha de coco ou da fibra de bambu, você vai trazer mais umidade para o seu pão, então é interessante utilizar a gordura. Mas tem vários pães que eu faço que eu inclusive não utilizo gordura, porque às vezes eu quero um resultado de ter uma casca mais seca, algo mais crocante, e o excesso de gordura vai acabar atrapalhando isso. Então tem algumas receitas que eu não coloco gordura e outras que eu coloco. Depende do resultado final que eu quero. Outro ingrediente que pode aparecer em algumas receitas, não vai aparecer em todas as receitas, é o açúcar. O açúcar vai aparecer nas receitas de acordo com o tipo de fermentação que você vai fazer. E de acordo com o tipo de fermentação, é interessante utilizar ou não o açúcar. O que acontece? As farinhas que a gente utiliza são farinhas de baixo carboidrato. Os fermentos, seja ele o fermento biológico seco, seja ele o levain, ele se alimenta de amido, de carboidrato. Então, se esse fermento se alimentar de todo o carboidrato disponível, não necessariamente vai ser todo o carboidrato das nossas farinhas, mas todos os carboidratos disponíveis que ele consegue se alimentar. Se ele se alimentar de tudo e você continuar a fermentação, deixar fermentar, depois disso, ele não tem mais com o que se alimentar e por conta disso ele não tem mais como gerar mais ar. E é por isso que, dependendo de como você fizer a receita, dependendo se você utilizar o açúcar ou não,
e você deixar longos períodos de fermentação, você pode, no final, quando colocar o pão no forno, o pão não crescer. Porque todo o carboidrato disponível ali para ele consumir, ele consumiu na etapa de fermentação enquanto estava fora do forno. Quando você colocou no forno, ele já não tinha mais nada para se alimentar, ele não conseguiu fermentar. Então a gente precisa pensar nisso quando a gente vai utilizar o açúcar e quando a gente não vai utilizar o açúcar, mas a gente precisa ter cuidado, claro, para utilizar o açúcar, a quantidade de açúcar que a gente vai utilizar, de acordo com o tempo de fermentação e o tipo de fermentação que a gente está fazendo, porque é um pão low carb e a gente não quer acrescentar um açúcar que não vai ser consumido. O açúcar que a gente acrescenta, a gente deve pensar num açúcar para ser consumido por aquele fermento. Então, existem tipos de fermentação, dependendo do tempo e do tipo de fermento que você utiliza, que você não precisa colocar o açúcar. Mesmo com levain, mesmo com algumas fermentações maiores, se você optar por não utilizar o açúcar, você pode. O resultado, às vezes, vai ser diferente do que você espera. Às vezes, tem essa questão de não crescer o suficiente ali no final da fermentação, na hora que você colocar no forno. E tem a questão de poder ficar ácido também. O resultado de um pão com o açúcar e o resultado de um pão sem o açúcar pode ser uma acidez diferente, porque na hora que ele não tem mais o açúcar, na hora que o seu fermento não tem mais o açúcar para consumir, ele vai consumir outras coisas lá dentro do seu pão para produzir ácido e não mais para produzir gás. Então é possível, inclusive é possível que o seu pão cresça e fique ácido se você não utilizar o açúcar corretamente. Então é um ingrediente que a gente precisa conversar. Agora que a gente já falou de cada ingrediente que pode ir na nossa massa, vamos tirar as conclusões de acordo com o resultado final e como que esses ingredientes podem interferir. Então, quando a gente pensa em sabor, se a gente quer um pão de sabor neutro, a gente vai escolher principalmente a farinha de amêndoa e a fibra de bambu. A farinha de amêndoa é uma farinha que, apesar de ter um sabor leve, quando a gente faz pão, ele fica bem neutro, a gente não consegue sentir bem. Ele tem uma textura boa, ele não tem muitas ressalvas. Se a gente for utilizar a fibra de bambu, a gente pode associar ela com outra farinha, uma quantidade menor, seja ela a farinha de amêndoa mesmo, seja ela com uma pequena quantidade de farinha de linhaça, para trazer essa umidade, para trazer essa gordura. A gente pode precisar também acrescentar um pouco mais de gordura no nosso pão, mas a gente vai ter um pão com um sabor bem neutro. Agora, se a gente quer um pão com um sabor um pouco mais característico, um pouco mais acentuado, e que isso pode ser muito bom, a gente pode querer um pão com esses sabores, a gente pode utilizar a farinha de amendoim e a farinha de coco. Se a gente utiliza a farinha de amendoim, a gente precisa ter cuidado por conta dos grânulos, que ela pode estar muito granulada. Então, ter essa percepção de que é interessante bater para a gente ter uma textura melhor do nosso pão. E se a gente utilizar a farinha de coco, lembrar que ela não é tão seca quanto a fibra de bambu, mas ela também tem o seu aspecto seco. Então, é interessante associar ela talvez com uma outra farinha, talvez com um pouco mais de gordura. Então, a gente tem que manejar a receita para o sabor ficar bom e os outros aspectos também. Agora a gente falando da textura. Eu já dei algumas pinceladas aqui na textura falando do sabor, mas quando a gente quer mais maciez para o nosso pão, para maciez a gente quer um pouco mais de gordura, um pouco mais de água. Então a gente pode acrescentar gordura, seja ela um azeite, um óleo de coco, uma manteiga, mas acrescentar algum tipo de gordura para trazer maciez. E a gente também pode trazer mais umidade. Eu quero um pão mais fofo, eu quero uma textura mais macia, então eu queria colocar mais ovos, eu queria colocar mais água no meu pão, só que isso pode prejudicar a estrutura. Então o que eu posso fazer, por exemplo, de uma receita que eu já tenho, mas que eu queria que ela ficasse um pouco mais macia. Além de colocar mais gordura, se eu quiser colocar mais elementos líquidos sem ser gordura, mais elementos de ovos ou elementos de água mesmo, para esse pão crescer mais, expandir mais, ficar ainda mais fofo, mas ainda mantendo a estrutura, a gente pode colocar um pouco mais de goma xantana, ou um pouco mais de psyllium, ou um pouco mais da linhaça, para não prejudicar na questão da liga.
Se a gente quer mais fofo e a gente quer mais ar preso lá dentro, é interessante que a gente coloque um pouco mais de goma xantana. E é sempre a quantidade muito pequena, tá, gente? Nas receitas vocês podem perceber que a quantidade de goma xantana e psyllium, principalmente, é sempre bem pequenininha, porque eles, como a gente viu, absorvem muita água. Eles conseguem criar muita liga para uma pequena quantidade. Então, às vezes, uma alteração pequena ali para uma receita de 100 gramas de farinha, se você colocar 2 gramas a mais de goma xantana, por exemplo, e colocar mais água e colocar mais líquido ali na sua massa, já vai fazer uma grande diferença. Então, a textura de maciez tem isso. A gente pode trazer ela tanto com elementos líquidos mais de água, quanto com mais gordura. Quando a gente fala do tipo de fermentação, isso também vai alterar no sabor do nosso pão. Quando a gente utiliza o fermento biológico seco, a gente precisa ter cuidado para ele não ficar com um sabor alcoólico. Longas fermentações com fermento biológico seco, principalmente se a gente colocar em uma quantidade maior, pensando que a gente ia fazer uma fermentação mais curta, mas resolveu fazer uma fermentação maior, ou esqueceu mesmo de colocar o pão para assar e aquele pão ficou mais tempo lá na sua bancada, e quando você foi assar, é possível que você veja um sabor alcoólico no seu pão. Precisa ter cuidado com isso, precisa dosar essa quantidade de tempo e quantidade de fermento que você vai utilizar. E quando a gente utiliza levain, também vai alterar o sabor. Fermentações mais curtas e fermentações mais longas tendem a ter um sabor diferente. Fermentação altera as moléculas lá do nosso pão, as moléculas dos nossos ingredientes. Então, são criados novos sabores, são transformados os ingredientes. Então, o tipo de fermentação que a gente utiliza altera bastante o sabor. Quando a gente utiliza um fermento natural, a gente dá tempo de mais bactérias crescerem, de mais transformações acontecerem, o sabor do nosso pão é mais complexo, assim como outros tipos de fermentação, gente, assim como a fermentação do vinho, a fermentação do cacau, a fermentação do café. Por exemplo, vocês já ouviram falar que quando a gente compra uma garrafa de vinho, você pode ver no rótulo, tem escrito assim, vinho com notas de frutas vermelhas, vinho com sabor mais frutado, vinho com sabor mais amadeirado. Se for um café, tem café que você vai experimentar e a pessoa vai falar, a pessoa mais especialista assim, né, que já é mais conhecedor, vai falar, olha, esse aqui tem notas de melado, esse outro café tem uma nota mais frutada, esse outro café tem uma nota mais de mel. Então, essas notas, gente, são as mudanças nas moléculas que acontecem durante a fermentação. Isso é algo que acontece, que é milenar, né? A fermentação não é de hoje que ela acontece. E assim como acontece no vinho, acontece no café e no cacau, também acontece no nosso pão. Então, existe esse sabor mais complexo, com sabores diferentes, quando a gente utiliza a fermentação natural. E além disso, também existe a questão de, dependendo de como você faz a fermentação, o pão pode ficar ácido. Mas, gente, não precisa ficar com medo disso, sabe? Eu vejo na internet muita gente, nossa, mas eu fico com medo de utilizar levain, porque o pão vai ficar ácido. Não é assim, o pão não fica ácido do dia para a noite. E se o pão fica ácido, você tem como corrigir. Então, você tem como alterar o tempo de fermentação, alterar a quantidade de levain, alterar a quantidade de açúcar que você utiliza para o seu pão não ficar ácido, para o seu pão ficar da maneira como você quer. Então não precisa ficar com medo e achar, nossa, é um bicho de 7 cabeças, porque não é. A partir do momento que a gente aprende, que a gente entende que micro-organismos precisam se alimentar, que é assim que eles fermentam e que quanto maior a temperatura, mais rápida a fermentação, a gente vai aprendendo e a gente vai conseguir fazer o pão da maneira como a gente quer, com o sabor que a gente goste. Agora vamos falar do aspecto visual e da crocância do nosso pão. Primeira coisa, se a gente quer uma casca lisinha do nosso pão. Eu não quero que tenha nenhuma abertura, eu não vou fazer fenda, né? Eu não vou fazer nenhum corte no meu pão e eu não quero que ele abra em lugar nenhum. Com o levain isso é difícil. Por que com o levain isso é difícil? Porque o levain, ele é forte. Ele tá ali para expandir. Ele, em geral, é um fermento forte. Na maioria das vezes, ele vai
fazer algum tipo de fenda, ele vai fazer algum tipo, se ele for utilizado sozinho, ele vai fazer algum tipo de rasgo no seu pão. Se você não abrir o rasgo para ele saber por onde sair o ar, né, ele vai sair em outro lugar. Como é que eu evito isso? Uma das formas é fazer uma fermentação mista, então você vai utilizar tanto o levain quanto o fermento biológico, para o fermento biológico também se multiplicar, que é um fermento que não tem esse potencial tão grande quanto o levain, pode te ajudar a ter uma casca mais lisa. E também você deixar fermentar mais tempo fora do forno, depois de modelado. Então, muitos pães a gente modela e já coloca no forno. Se você quer uma casca mais lisa, você pode deixar mais tempo fermentando fora do forno. Às vezes ele já vai abrir em alguns lugares, você pode inclusive passar água ali naqueles lugares onde abrir, para fechar um pouco, e aí você, quando colocar no forno, vai ter menos salto de forno, porque já vai ter fermentado mais antes de entrar, e vai ter um potencial de ter uma casca um pouco mais lisa. Com o fermento biológico seco também, sozinho, né, se for utilizado sozinho, vai ter uma facilidade maior de ter a casca toda lisinha, sem nenhuma ruptura para o ar sair. E se a gente quer uma casca mais dura, mais rústica, ou mesmo quando a gente está fazendo uma pizza, que é uma pizza mais crocante, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar um pouco a gordura, se a gente estiver utilizando as farinhas de oleaginosas, que já são mais ricas em gordura, né? E a gente pode utilizar elementos que sequem. Então, por exemplo, utilizar a fibra de bambu ajuda a secar o nosso pão, ajuda a ter essa crosta mais seca. A gente utilizar somente as claras, não utilizar as gemas, já diminui também a quantidade de gordura. Não utilizar nenhuma gordura adicionada, já diminui um pouco a quantidade de gordura, então você pode ter um resultado de uma casca mais firme e mais seca. Agora a gente já falou bastante dos ingredientes e amanhã a gente volta para falar dos processos e da fermentação e também da influência que tem no final, no resultado final dos nossos pães. Um beijo e até amanhã.